Olá! Bom dia, meus amados! Signo de Leão. Essa leitura é atemporal, canalizada, intuitiva, tema livre, tá bom? Mas é um recado da espiritualidade para você, Leão. Então, se você está chegando aqui, é do signo de Leão, ok? Se você quer saber de alguém de Leão, o coxa ou a coxa, corre pra cá. Se você chegou aqui só por causa do título, né? Se você viu o título, ressoou com o seu momento, você abriu, fique aqui com a gente, não tem problema. Com certeza a espiritualidade vai falar com você, tá? Eu mesma já recebi notificações da espiritualidade, puxões de orelha e mensagens em leituras de signos que nem eram o meu signo, tá? E hoje eu senti de gravar para Leão, eu não ia gravar hoje, gente. Eu falei, meu Deus, eu preciso gravar, né? E aí ficaram ali me incomodando, e eu fiquei até com uma sensação de queimação no estômago, né? Que é onde se localiza o chakra do plexo solar. E quando eu fico com dor nele, é porque eu tô recebendo informações em formas de emoções, enfim. E eu acabo ficando com dor. Então ficaram ali, até eu pegar e gravar o vídeo. Falei, ok, eu gravo, eu sou boazinha. Então, Leão, vamos lá, que é um recado da espiritualidade para o signo de Leão, tá? Meus amores, enquanto eu faço a seleção das cartas, tá? Eu vou conversando com vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? E quem não quiser me ouvir falar, é só pular o vídeo. Eu quero me inscrever no canal, mas você fala demais. Então você tá no canal errado, porque eu amo falar, eu amo muito falar, então eu falo, tá bom? Então vamos lá. Eu estava estudando ontem, né? E eu comecei a fazer uma reflexão sobre livre-arbítrio, né? E eu fiquei pensando se o livre-arbítrio, ele existe mesmo. Como assim, Thaís, né? Nós crescemos ouvindo que o livre-arbítrio, ele existia, certo? Porém, ele é meio contraditório quando existe também a lei de causa e efeito, lei de ação e reação, ou aquela lei de, é a mesma coisa, estou dando exemplos, né? De todo mundo colhe o que planta, né? Se nós plantamos limão, nós não vamos colher morango, certo? Então, nós somos o quê? Nós nos condenamos, né, meus amores, a uma péssima colheita, ou nos libertamos, né? Porque aí a nossa colheita é boa. Como assim, Thaís? Como assim? É simples, né? Porque o livre-arbítrio, ele logo é relativo. Sabe por quê? Se as nossas atitudes elas são más, nós vamos ter que expiar essa nossa atitude má, sendo em outra vida, e nós sempre estamos expiando, né? Inclusive a todo instante da nossa jornada. E aí é aquela pergunta, né? Thaís, mas fulano ali vive fazendo mal, fulano vive fazendo, enfim, vive prejudicando os outros e eu nunca vi ele pagar nada. Engano seu, esse é um grande engano, esse pensamento, ele é errôneo, porque você não sabe o que se passa no íntimo de fulano, você não sabe a tormenta da cabeça e do coração de fulano, tá? Você não sabe as doenças que ele tá gerando nele mesmo, no corpo físico e espiritual, por conta do mal que ele tá fazendo, sem se desculpar ou sem soltar o perdão. Nós criamos as doenças. E você não sabe o quanto ele vai ter que expiar tudo que ele está fazendo, que já começa pela consciência, pelo sofrimento interno e perdura em outras existências, né? Então eu logo fiquei pensando assim, que o livre-arbítrio, ele não existe de fato, ele é relativo, né? Nós podemos escolher se nós queremos praticar o bem, porque nós acabamos o quê? Arrecadando para nós dharmas,
né? Pontinhos, horas bônus, como eles falam no plano espiritual. Então, isso é bom para nós, é produtivo, né? Nós evoluímos, nós ajudamos o próximo, somos caridosos, amorosos, contribuímos para o bem da humanidade. Ok, mas se nós escolhermos, então, né, usar o que existe dentro de nós de mal para prejudicar os demais, para sair por aí, né, espalhando guerra, a desavença, enfim, prejudicando os outros, nós vamos ter que arcar com essas consequências, que já começa nessa vida e que vai perdurando, né? Então, o livre-arbítrio, ele é de fato relativo. Essa foi a minha reflexão. Nós temos que arcar com as consequências daquilo que nós praticamos de mal ou de ruim, né? É isso que eu quis dizer para quem ficou meio confuso, mas acho que deu para entender. Gratidão. Eu vou pegar a carta aqui. Voltei. Estou aqui fazendo a seleção. Já mostro a mesa. Gratidão. Gratidão. Meus amores, sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora no meu canal, tá? Devo avisar que eu não realizo leituras particulares. Dez de ouros 2 vezes aqui. Organizar as cartas. Vamos começar, meus amores, vamos começar. Pois bem, aqui nós temos... Aqui nós temos a luta. Vou mostrando as cartas que não der pra vocês verem, tá? Nós temos aqui a luta, né? Percebam que nessa carta aqui é a imagem do divino masculino, né? De um homem que ele tá pronto para guerrear, mas também ele tá numa postura de quem se defende, né? Numa postura ali pronto para guerrear, mas também aqui ele está se defendendo, né? Ele está revestido em uma armadura, como se tivesse que se defender, porque a qualquer momento alguém pode atacá-lo, ou aquela questão de opa, não posso deixar que ninguém infiltre nessa armadura aqui que eu tenho, né? Enfim, é um homem que está se defendendo, né? Que está pronto para o ataque, porque é um homem que ele tem uma crença de que ele precisa sempre estar se defendendo, tá? E nós temos aqui também, bem embaixo, né? O 10 de ouros, o valete de ouros e o 9 de bastos. E eu percebo que esse homem aqui, tá? Ele está num momento da jornada dele, aonde ele sente
que ele precisa dar um passo a mais com relação à jornada evolutiva dele, tá? Com relação a uma maturidade espiritual que o universo tem pedido para ele, tá bom? Aqui não tá sendo mostrado se esse homem tá interagindo com alguém ou não, tá bom? Porém, é uma história e é um recado, tá? Olha só, eu sinto que aqui esse homem, ele é um homem que ele já, ele tem essa crença de que ele precisa o tempo todo se defender de algo ou de alguém, porque na infância dele, adolescência ali, esse homem teve que lidar com pessoas que ficavam criticando ele ou que ficavam falando palavras até mesmo sem a intenção de machucar, mas que machuca sim, né? Esse homem teve que lidar com a falta de respeito das pessoas com relação a ele, no sentido de pode ter sofrido com bullying, tá? Mas isso começou por quê? Porque havia uma não aceitação que começava dentro desse homem. Então, todas as vezes que ele não se aceitava, ele fazia com quê? Que os demais também não o aceitassem. Então, é uma energia. Esse homem emanava uma insegurança interna, né, com relação a ele mesmo, uma não aceitação e ao mesmo tempo uma necessidade de ser aceito, que acabava fazendo o contrário, né, que as pessoas o apontassem, que as pessoas realmente zombassem dele, né, e aí acabou cruzando o quê? Com pessoas que acabavam ali realmente machucando ele, até porque é um homem que sempre foi muito sensível, tá? Então aqui nós temos leão, né, meus amores? Nós temos traços muito fortes aqui de signos de terra e de água. Esse homem pode ter forte em seu mapa o signo de fogo, né? Como leão, Áries e Sagitário, mas também fortemente aqui Virgem, Touro e Escorpião, tá bom? E aí esse homem hoje, ele assumiu uma postura diante da vida, que é uma postura de ter que se revestir numa armadura e ter que se defender dos demais, né? O 10 de ouros tá aqui embaixo, e o 10 de ouros me denota o quê? As pessoas, tá? Que esse homem, ele tá o quê? Ele tá buscando na jornada dele hoje, por trabalho, por uma estabilidade, tá bom? Mas que ele ainda tem uma crença nele de que as pessoas o criticarão, tá? Isso pode ser completamente inconsciente nesse homem, tá? Mas ele pensa, ele ainda fica ali na cabeça dele numa briga interna de que o que as pessoas vão falar de mim, ou que elas podem estar pensando de mim, porque esse homem ele tá lidando com um crescimento na área material dele com relação a trabalho, com relação a finanças, tá? E eu sinto que esse homem aqui, ele pode estar buscando por um reconhecimento, inclusive, tá bom? Ele gostaria que as pessoas o admirassem ele, tá? E é uma crença dele, né? É uma crença dele pensar que as pessoas não gostarão dele, e isso é completamente inconsciente. E aí o intuito da espiritualidade é que esse homem identifique isso, que pode estar se manifestando de diversas maneiras, como um pensamento do tipo: eu preciso fazer isso daqui muito bem feito, porque eu preciso conquistar a admiração dos demais, né? Enfim, eu quero um reconhecimento e tudo precisa ser impecável, porque esse homem ainda tem uma necessidade de ser aceito pelos demais. Ainda falta uma aceitação que precisa vir de dentro dele mesmo, através do alto amor, do reconhecimento de suas próprias qualidades, né? E também de suas faltas, porque nós devemos o quê? Nós devemos lutar para combater as nossas más tendências. Mas as más tendências que começam onde? Pelo pensamento. Tudo começa no pensamento. O pensamento gera sentimento, que gera emoção e que cocria. Então, todas as vezes que esse homem aqui
que eu sinto que ele pode estar fazendo de uma maneira bem consciente, mas ele acaba atraindo para ele, todas as vezes que esse homem manifesta, que esse homem emana, esse medo de não ser aceito, ele acaba não sendo mesmo. E aí ele fica o tempo todo aqui revestido nessa armadura, como se ele tivesse que se defender, porque a qualquer momento alguém vai criticar ele, alguém vai reclamar do que ele faz. É um homem, eles estão falando aqui, é um homem, inclusive, que é inseguro na sua dinâmica ao conversar com pessoas, principalmente quando são pessoas novas para ele, porque ele quer agradar, né? Se ele quer agradar, ele logo quer ser aceito. E é algo que ele precisa trabalhar dentro dele, tá? Para adquirir o quê? Uma maturidade espiritual, tá? E assim, esse homem, no trabalho que esse homem desenvolve, tá? Ele é muito visto mesmo assim, tá bom? E é um homem que tá despertando a admiração de muitos, tá? Só que tem aqui um pensamento autossabotador, porque esse homem inconscientemente, nos momentos em que ele está sozinho com ele mesmo, ele acaba o quê? Ele acaba ficando ansioso, baixando sua vibração e emanando o que ainda tá ali como sombra, né? O que ainda precisa ser curado por ele. Que é uma crença de que ele precisa ser aceito. E eu sinto que esse homem desenvolve isso sem ter a percepção de que está fazendo isso, né? Esse homem precisa desbloquear o laríngeo. Estão me falando aqui que esse homem precisa desbloquear o laríngeo, né? Para que ele se sinta mais à vontade e mais seguro em se expressar, tá bom? Sem querer ser aceito. Mas antes de mais nada, tem que fazer um trabalho interno para que haja a sua própria aceitação de si mesmo. Com relação ao trabalho desse homem, ele tá buscando por reconhecimento, tá? Nós temos aqui o cavaleiro de ouros e o rei de ouros. Ele quer uma estabilidade, o 10 de ouros, né? Mas ele quer ser admirado por aquilo que ele faz. E o que ele faz está voltado para uma área de orientação, onde ele interage com as pessoas instruindo os demais, sabe? Pode ser alguém que trabalha com o público, instruindo de alguma maneira, tá? Ou curando, né? Enfim, pode ser um homem que trabalhe com terapias, pode ser um psicólogo, um terapeuta holístico, pode ser um reikiano. E aqui, voltando-se para dentro, né? Voltando-se para um dentro. É um homem que gosta muito de meditar, tá? E que nesse momento esse homem já pode ter identificado essas nuances dele, né? Pode ser que isso tudo que eu falei não esteja mais tão inconsciente, porque o que a espiritualidade recomenda aqui para esse homem é meditação, volte-se para dentro, né? Porque eu sinto que existe uma insegurança nesse homem aqui com relação aos afazeres cotidianos dele, com relação ao trabalho dele, com relação a conquistar aí a admiração que aí estão falando aqui, a admiração que ele acha que precisa conquistar, porque ele já é muito admirado pelo que ele faz. É realmente uma crença dele, tá? E precisa se desfazer dessa crença aqui, tá bom? Então, assim, se você é esse homem, você é mais admirado, você já é mais admirado do que você imagina que é, tá? E precisa curar essas questões aqui. Tem uma outra questão aqui. Ai, olha, despertar consciencial e o mundo. O valete de bastos. Você, o homem que tá me ouvindo, essa mensagem é bem específica, tá bom, Leão? Você, meu querido que tá me ouvindo, você tem um chamado espiritual de ser um mensageiro, de ser um trabalhador da luz, tá? De contribuição humanitária. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa desperta e está no seu processo de despertar, mas a cada dia, e você tem um chamado de ser um trabalhador
um trabalhador, um curador da luz, né, de um trabalho humanitário. Você se comprometeu espiritualmente em contribuir para a regeneração do nosso planeta, tá? E mais, você é um mensageiro, você é um mensageiro da luz, tá? Você precisa falar sobre o despertar espiritual e precisa também conscientizar os demais, encaminhar, ajudar as pessoas a se conectarem, a se reconectarem consigo mesmas, tá? E você vai fazer isso através do seu próprio aprendizado, porque aqui existem ainda algumas crenças como essas, tá? Que você precisa identificar em processos meditativos, para que você se desfaça dessas crenças e para que você salte, para que você passe de nível, né? Mas você vai passar de nível quando você enfrentar a si mesmo, tá? O que ainda resta de resistência, porque o 9 de bastos está falando de resistência, está falando que você identifica, né? Algumas coisas são inconscientes e outras coisas não são inconscientes. Outras coisas, esse homem, que eu acredito que seja você, sabe o que tá ali, o que ainda precisa ser retirado, né? É um diamante, é como um diamante. Precisa ser mais lapidado e é você mesmo que vai lapidar o que precisa ser lapidado em você. Esse é o recado, tá? Tá falando de resistência, né? Que é a resistência do seu ego. Mas aqui a questão o recado da espiritualidade aqui para esse homem não tenha medo de ser um grande trabalhador da luz, né? Não tenha medo de levar a mensagem de amor divino para as pessoas, né? Não tenha medo de se curar para que você auxilie as outras pessoas também de uma maneira justa, né? Consigo mesmo e com os demais. A primeira justiça, a justiça divina, ela começa por uma reforma moral e todos nós temos que fazer isso, principalmente quando executamos esse tipo de trabalho, tá? Então aqui, você tem aqui um trabalho lindo, a espiritualidade está te convidando a identificar tudo que precisa ser curado ainda dentro de você, para que você então se cure e pule de fase, né? Passe de fase. A espiritualidade te convida a um despertar, porque os seus mentores aqui, eles estão prontos para trabalhar com você de uma maneira mais espiritual, tá? Aqui você é um homem, inclusive, que canaliza mensagens, né? Pode ser de várias maneiras, através de uma conversa fraterna onde você orienta os demais. Os seus mentores querem estar ali te auxiliando para que a mensagem de luz seja repassada, né? Para que o despertar consciencial seja passado adiante, tá? Porém, tem aqui no destino desse homem uma questão que não está resolvida para ele, porque ele está na energia do valete de ouros, né, do valete de bastos aqui, mas ele também é o cavaleiro de ouros, né? E como assim? O cavaleiro de ouros, ele é um tanto que... O cavaleiro de ouros, ele só trilha um caminho que ele já conhece, porque é seguro, né? Só que o desafio aqui para esse homem com relação a uma conexão amorosa que ele tem aqui é caminhar por um caminho que ele não conhece ainda, e isso gera um medo muito grande nele, né? Medo esse que faz parte de todo o pacote interno que ele ainda precisa curar, tá? E aí esse homem, ele tá com uma vontade de enviar uma mensagem para alguém, ó, que é o valete de ouros, né? Fazer uma proposta, mas na energia do cavaleiro de ouros, ele ainda tá inseguro. É algo novo para ele ou é algo, essa mulher é algo que desafia ele, né? É algo que deixa essa mulher deixa esse homem um pouco inseguro. Eu entendi, tá? E sendo assim, ela é um caminho desconhecido para ele. Essa mulher é um caminho que ele tem que desvendar. Então esse homem está um pouco inseguro na energia do Cavaleiro de Ouros, né? Ele está prestes a enviar uma mensagem para fazer uma proposta, tá? Mas ele está inseguro porque é uma mulher que
é uma mulher que para eles, para esse homem, é um território novo, é uma mulher diferente. Então ele tem medo, e esse medo que ele tem de enviar mensagem para essa mulher consiste na crença dele de que ele não é aceito, né? É o que ele ainda tem que curar. E também a necessidade de ser aceito, né? Medo de ser rejeitado. Então ele tem medo de repente não ser inteligente o suficiente, né? Enfim, de não ser o suficiente para essa mulher, e isso é um desafio para ele. É um território desconhecido, né? Clarifica a mulher, clarifica a mulher. Clarifica, por favor, a mulher na vida desse homem. Clarifica a mulher na vida desse homem, espiritualidade. Clarifica, universo, clarifica, universo, clarifica. O imperador, né? Aí com relação a essa mulher, esse homem, ele é um imperador. Ele tem sentimentos, esse homem pensa nessa mulher com o pensamento de construir algo, de ter uma família. Inclusive esse homem, ele é um homem que ele é resistente com relação ao amor, tá? Principalmente com relação a essa mulher aqui, porque é uma mulher que o desafia a explorar algo desconhecido, tá? E aí nos pensamentos desse homem, essa mulher é um tanto que misteriosa para ele. Ela é incógnita. Ela é incógnita, mas esse mistério todo que esse homem acha que essa mulher tem, faz parte dos medos dele. Ele a conhece muito bem. É a maneira com que eu estou reproduzindo. Eles estão falando, é a maneira com que eu estou reproduzindo. Eles estão falando assim, ele a conhece muito bem. Eles estão dizendo aqui que esse homem conhece muito bem essa mulher, já de dinâmicas de vidas passadas, tá? Então, assim, são as mentiras do ego com relação a essa mulher que faz com que esse homem resista. Ele acha que precisa se defender. Porém, o 7 de bastos aqui, ele caiu invertido, tá? Isso significa que esse imperador aqui, ele não está tão resistente quanto antes, tá? É um homem que já tá fazendo aí bastante meditação, que já tá olhando para dentro, né? E quando esse homem olha para dentro, ele enxerga os medos, as amarras, tá? E ele ouve a consciência e a alma são uma coisa só, a consciência, espírito, né? E a consciência dele, o universo, está dando sinais, está auxiliando, tá? Com relação a essa mulher, e isso está fazendo com que ele adquira uma nova visão com relação a essa mulher, mas também com relação a ele, com relação à vida dele, com relação a outras dinâmicas no âmbito afetivo, né? A qual ele ainda busca tanto por aprovação, né? E ele sabe que ele precisa curar, né? E que essa mulher está nesse pacote de cura dele, né? O mundo de novo, né? O mundo. Aí assim, eles estão me falando aqui que, reforçando aqui que esse homem é um homem que, olha o mundo aqui, a integração, é um homem que desenvolve um trabalho no nível espiritual, tá? E que está sendo chamado a passar de fase. Os mentores desse homem aqui, tá? Que é aqui uma mentoria masculina, tá bom? Eu sinto isso aqui tá parecendo uma mentoria mais masculina. Chama esse homem, mulher também. Sinto que uma mulher e o outro são homens, tá? É uma mentoria que chama esse homem a um despertar espiritual, tá? Ao qual tem um trabalho a ser feito juntamente com mentores espirituais, juntamente com seres de luz.
mas que assim, esse homem, ele é um homem que ele tem outras oportunidades amorosas, tá? Eu não sinto que esse homem esteja conversando com muitas mulheres, não. Aqui o que eles querem dizer é que dentre todas as mulheres que esse homem já conheceu, essa mulher aqui é a mulher mais interessante. Essa mulher aqui é a mulher que mais mexe com ele, tá? Nos pensamentos desse homem, né, na análise desse homem, que é uma análise bem inteligente, inclusive, ele pensa que, assim, essa mulher é uma mulher diferente de todas as outras, tem alguma coisa diferente com ela mexe comigo de uma maneira diferente, né, e isso dá medo nesse homem. É uma mulher autêntica e clara, é diferente das demais, tá? Ela é a rainha de bastos. Ela é a rainha de bastos. Esse homem se sente muito atraído por essa mulher, tá? A rainha de bastos, ela é muito mística. Aí você pode ser a mulher que tá lidando com esse homem também, tá? Mas aqui a mensagem foi bem específica para o homem. Eu acredito que esse homem, o homem certo, vai me ouvir. Tá bom? Com certeza. Mas a mulher que esse homem tá lidando é uma mulher, ela é a rainha de bastos, reparem que ela tá ali com o gatinho dela, é uma mulher mística, ela tá ali com o bastão, ela tem uma conexão profunda entre terra e planos espirituais, esferas mais sutis, 3D, 5D, enfim. É uma mulher mística, esotérica, antenada, conectada com a espiritualidade, tá? Com um magnetismo muito grande, tá bom? E é uma mulher que tem o trabalho dela, a rainha de bastos aqui, é uma mulher muito ação. Essa mulher pode ser do signo de Áries, principalmente, tá, Leão? Porque a rainha de bastos é do signo de Áries, pode ter Leão e Sagitário forte no mapa, tá bom? É uma mulher que tem o trabalho dela, uma mulher que tem a independência dela, inclusive que chama muita atenção. Aí nos pensamentos desse homem também, ele pensa que essa mulher aqui, ela tem oportunidades incríveis, que ela tem oportunidades amorosas incríveis na vida dela e que ele não é tão incrível assim para ela. Ou que em algum momento, ou que ele vai iniciar algo com ela, em algum momento ele vai deixar de ser tão incrível e vai ter outra pessoa mais interessante, né? E repetindo, aí isso faz parte de uma crença que você, homem, precisa curar, tá? Inclusive essa mulher aqui, esse homem e essa mulher, eles vibram de uma maneira muito parecida, tá? Intelectualmente de uma maneira muito parecida, eles gostam da mesma coisa aqui, porque aqui é uma mulher é uma mulher que flui, né? É uma mulher muito integrada, tá? Esse é o recado para o signo de Leão. Lembrando que as minhas leituras, elas são canalizadas, são mensagens, elas têm endereços e corações certos. Se não for para você, nunca force, tá bom? Ou se você se identificou com aquela parte que tem tudo a ver com você, pega somente o que for para você, solta o restante. Mas quando a história toda faz total sentido, é porque ela é para uma pessoa só. Ou às vezes ela vai bater certinho com uma ou com 3, sem ali ter nenhum equívoco, porque é o endereço certo, tá bom? Vamos lá então, meus amores, fiquem com Deus, tá? Tenham um ótimo dia, tenham uma ótima semana, amo muito todos vocês, né?